A nossa palavra hoje é uma palavra simples, objetiva, como sempre, mas eu creio que de caráter eminentemente prático, sobre como devemos sempre nos postar, mas principalmente nesse final de ano, que muitos ficam ansiosos, pensando nas coisas que poderiam ter feito, em algumas coisas que ainda conseguirão fazer. E muitas vezes nossos corações são tomados por uma inquietude, por uma ansiedade. E pensando nesse texto, eu creio que ele se adequa e ele tem alguma coisa a nos dizer. Jesus, ele entra num povoado, lá em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Nessa noite nós vamos nos restringir a apenas dois dos personagens, no caso Marta, Maria e naturalmente a pessoa de Jesus, que tem que estar presente em todas as nossas pregações. Uma pregação que não fale de Jesus, ela não tem nenhum sentido. E naquele lar, Jesus resolveu se hospedar, ele esteve ali e parece que Marta, eu não sei se era a mais idosa, mas dá-nos a impressão que ela estava comandando todas as coisas naquele lar, que ela tinha a liderança. E então, essa visita de Jesus, ela está muito ocupada. Aquelas tarefas próprias, né, que nós conhecemos nos nossos lares, a questão da limpeza, da decoração, e mesmo que Jesus estava também acompanhado, aquelas pessoas precisavam se alimentar. E então, naturalmente, ela estava muito ansiosa e querendo oferecer o melhor de si para hospedar a pessoa de Jesus. Tudo deveria estar brilhando, né? Mas nós vemos que ela está também um pouco enfurecida, zangada, porque a sua irmã se demonstra numa passividade. Ela está ali assentada aos pés de Cristo, ouvindo-lhe os ensinamentos. Então, nós vamos pensar um pouco sobre Marta, Maria, sobre Jesus, depois o comportamento propriamente dito de cada uma delas. Pensando um pouco sobre Marta, muitos cristãos trabalham também arduamente, trabalham muito, né? Mas às vezes se encontram ansiosos, e não passam, às vezes, o devido tempo da vida devocional, uma vida de comunhão com Deus, e isso é um prejuízo muito grande para a vida daqueles que são muito ativos, mas não têm um momento de hora silenciosa, um momento para ler a palavra de Deus, para orar, para meditar. E, naturalmente, isso ocorre principalmente também num tempo como esse, quando vamos nos aproximando do Natal. Muitos já estão pensando aí em muitas coisas para a comemoração dessa data, apesar do que nós estamos enfrentando, mesmo com tudo que nós estamos enfrentando. Nós diríamos que nós não devemos passar tempo com o Senhor, participar dos trabalhos comunitários, dos cultos, das reuniões de oração. Nunca é demais o nosso ajuntamento, né? Nunca é demais o estudo bíblico. Mas Marta, ela está profundamente ansiosa, e naquele tempo ela nem se lembrou disso. Ela queria simplesmente cuidar dos afazeres domésticos, e então a importância de tudo estar limpo, de tudo estar em ordem, né? Ela é bem intencionada. Eu creio que nós não devemos ser muito duros, né, no tratamento de Marta nesse aspecto. As pessoas às vezes são bem intencionadas, mas falta o ensinamento, o que se chama hoje de um discipulado, de nós instruirmos as pessoas para darem prioridade, para colocar em primeiro lugar aquelas coisas que são realmente essenciais. E algumas se afligem tanto que cansam, né? E também demonstra uma ansiedade excessiva, A palavra de Deus nos adverte em inúmeras passagens sobre a questão da ansiedade. Nós encontramos um texto maravilhoso, que sempre gostamos de ler, né?
que faz parte do grande sermão de Jesus Cristo, que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. É certo que Marta estava ansiosa. Jesus disse: você está inquieta por muitas coisas. Então, quando, mesmo sendo crentes, eles amavam a Jesus, às vezes o nosso coração fica inquieto, nós enfrentamos ansiedade. E exatamente com essas coisas que, principalmente nesse tempo, elas se destacam mais: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, qual a roupa que vamos usar nesse final de ano, o que nós vamos preparar para a nossa alimentação, para uma ceia, e o que nós vamos beber. Há uma preocupação, e as pessoas se lançam, os supermercados estão repletos. Eu creio que as pessoas não terão nem medo sequer da contaminação nesse final de ano, como não tem em outras épocas também, como Carnaval e até em deveres cívicos, como nós tivemos aí na eleição. Mas o fato é esse, que a pessoa inquieta, ansiosa, ela ignora a lei de Deus. Deus cuida dos pássaros. Às vezes a gente vê pessoas cuidando de pássaros, mas aí já é uma intervenção desnecessária, porque Deus cuida dos pássaros. Eles não trabalham, eles não juntam em celeiros. A roupa, quem se vestiu com Salomão na sua grandiosidade, ele tinha bom gosto. A gente lê como a rainha de Sabá ficou impressionada ao ver as vestes que se usavam no palácio, as iguarias. E Jesus falou: nem Salomão, com toda a sua grandeza, se vestiu como qualquer deles. Deus então alimenta os pássaros, ele nos veste. E eu creio que a ansiedade também é ignorar os fatos bíblicos, a história do povo de Deus, a caminhada no deserto, cujas vestes não se envelheceram, as sandálias também nos seus pés não se desgastaram. Deus quer acrescentar a todos nós as demais coisas, buscar em primeiro lugar as demais coisas. Ele quer dar as demais coisas, mas nós invertemos todas as ordens, nós deixamos nos ficar ansiosos e nos preocupamos com tantas coisas que na verdade não são as mais importantes, Algumas até louváveis, como no caso de Marta, mas não era na verdade a mais importante naquele instante. Meus irmãos, a quem nós queremos impressionar numa época como essa? A Deus ou as pessoas? Olha a decoração da minha casa, olha os presentes que eu ganhei, olha o banquete que nós preparamos. E não perguntamos, às vezes, qual tem sido a nossa comunhão com Deus. Qual tem sido a nossa comunhão com Deus? Muitos que estão tendo tempo hoje em excesso, alguns ganharam para não trabalhar,
e às vezes não aproveitaram bem esse tempo, aproveitaram nas redes sociais para outras coisas e não para o crescimento espiritual. E o grande desafio da igreja hoje, meus irmãos, é a santificação, é o progresso. Nós não podemos ficar estacionados. À medida que os anos passam, nós já estamos terminando mais um ano. À medida que vamos envelhecendo, nós teríamos que ter progredido muito e devemos progredir muito mais. Entretanto, às vezes nós ficamos marcando passo porque não nos dedicamos àquelas coisas que realmente importam e que devem vir numa escala de prioridade. Marta se desgastou tanto e eu creio que ela não desfrutou daquele momento. É impossível estar satisfeito se não se passa tempo com o Senhor. Não é possível nós encontrarmos satisfação espiritual, alegria, paz, tranquilizarmos o nosso coração se nós não temos uma verdadeira comunhão com Deus. Não estou me referindo a ir à igreja, mas que é importante, que faz parte, mas uma comunhão verdadeiramente, porque o fato de ir, aqueles dois homens que nós mencionamos, os dois estiveram no templo, mas só um realmente recebeu a bênção que foi buscar o perdão, a propiciação pelos seus pecados. Vamos pensar um pouquinho, sobre Maria. Ela queria ouvir tudo que Jesus estava dizendo. Ouvir os ensinamentos de Jesus. A Bíblia fala que nós temos que exercitar os nossos ouvidos. Diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Nós, às vezes, quando entramos na casa de Deus, nós temos que, pelo menos, ficar um pouco quietos. Às vezes precisamos sair. Eu sei que há irmãos, precisam sair, devido a um problema de saúde. Mas a gente vê que muitas pessoas gostam de sair para dar uma voltinha, para se distrair um pouco. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. A igreja não é uma sala de aula, apesar que sala de aula deveria ser um lugar também maravilhoso, de ordem, de aprendizado. Mas é um lugar para nós estarmos. Guarda os teus pés quando entrar na casa do teu Deus, não fica para lá e para cá, Na hora de estar cumprimentando um, abraçando o outro, isso nós temos tempo para fazer na saída, na entrada. E diz: chegar para ouvir é melhor do que oferecer. Ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois nem sabe o que faz. As pessoas não tinham noção, queriam fazer algumas coisas, prestar sacrifício, e o sábio disse: vocês vão lá para ouvir. E por que ouvir? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E é interessante que os nossos ouvidos têm ouvido tantas coisas, algumas coisas boas, como músicas de boa qualidade, mas nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. E Marta se esmerou, Maria se esmerou, ela ficou ali sentada aos pés de Jesus, e no caso nós pensamos que a irmã dela não era uma pessoa ruim, mas ela estava muito absorta, muito focada no seu serviço, enquanto Maria estava focada em Cristo. E é isso que nós precisamos. Não é possível nós estarmos aqui na igreja, no templo, que a igreja somos nós, estarmos no templo e a nossa mente estar tão distante, pensando no que nós vamos fazer, quem sabe lá no final do ano, quem sabe da hora que sairmos daqui, nas coisas, nas preocupações do dia de amanhã. Não, Maria, ela ficou ali concentrada, ficou aos pés de Cristo. E isso agradou a Jesus muito mais do que o desprendimento, a movimentação de Marta. Eu creio que isso agradou muito a Jesus. Eu creio, não, é claro isso, se depreende do texto, da narrativa. E Jesus diz: Maria escolheu a boa parte, a companhia de Jesus para assentar para ouvi-lo, a parte que não lhe será tirada. Muitas coisas vão ficar nesse mundo, talvez muito antes do que nós pensemos. Tudo ficará aqui. Elas nos serviram, elas nos servem, às vezes nos dão certa comodidade, mas na verdade existem algumas coisas que levaremos para sempre conosco, que nós temos que enriquecer a nossa vida espiritual. E hoje nós temos a palavra de Cristo conosco, também as Escrituras,
que é o que é de mais importante na vida do cristão. Não existe nada mais importante para o cristão, além de Cristo, que a palavra de Jesus. E por isso nós temos o quê? Que guardá-la no nosso coração, que conhecê-la, de saber manejá-la, para aplicá-la às nossas vidas de uma maneira certa, né? De uma maneira correta. Isso vai trazer transformação, porque a palavra é um instrumento através do qual o Espírito Santo age em nós. Elas andam juntas, palavra e Espírito caminham juntas. Então, meus irmãos, nós temos que pensar agora o que nós estamos pensando na nossa casa. Jesus entrou na casa de Marta, de Maria, ali Lázaro também morava ali. Então agora as pessoas vão fazer a sua árvore de Natal, vão colocar presentes preciosos naquele papel dourado debaixo da árvore. Quando a Bíblia diz que nós devemos acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não minam e não roubam. Então, muitos equivocadamente estão deixando de dar atenção a Cristo como fez Maria. Então, nesse dia que nós vamos ter agora, nessas comemorações, né, nós temos que tomar cuidado no risco de estarmos apenas contagiados por a emoção da época. Tem gente que chora, tem pessoa que chora por qualquer coisa, mas nós precisamos aprender a chorar por certas coisas que deveriam tocar os nossos corações. O benefício espiritual de estar interessado na verdadeira razão da encarnação de Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa. Pensar que Cristo veio e habitou entre nós. E o autor diz, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não existe nada mais precioso que isso. É uma bênção a pessoa ser verdadeiramente crente, ter um discernimento, conhecer a palavra e ter comunhão com o Cristo vivo, A grande oportunidade que nós temos nessa época de compartilhar o verdadeiro sentido da vinda de Cristo ao mundo, porque Ele veio. A salvação que só encontra nele e mais ninguém. E muitos estão correndo atrás de pessoas que só buscam os seus próprios interesses, pessoas que não estarão conosco, pessoas que às vezes queremos agradá-las, né? Mas na verdade, às vezes são pessoas que queremos impressionar, mas que não são nossos amigos. Cristo é o amigo para sempre, Cristo é o amigo que não nos escorraça, que não falha, que nos acompanha, ninguém mais desse mundo. Então Cristo tem que ser a grande prioridade das nossas vidas, mais que qualquer outra pessoa nesse mundo é Jesus Cristo. Maria encontrou a grande oportunidade, falou, nossa, Jesus está na minha casa, então eu vou assentar aos seus pés. Então, as pessoas podem comemorar essas datas, esse final de ano que estamos aproximando, a semelhança de Marta. Então, aqueles que estão pensando só na comida, nossa, nós vamos fazer isso, já estou pensando já com muita antecedência, nem sabe se estará vivo. Nós devemos dizer, se o Senhor permitir, não estou dizendo que Deus não se alegra que nós possamos ter dias alegres em família, não é nada disso, é importante isso. Mas o nosso coração deve estar primeiramente em Jesus, nas coisas de Deus, em primeiro lugar no reino de Deus, e não podemos deixar que essas coisas possam nos atrapalhar. Presentes, árvores, preparar o coração para ouvir Jesus. Então nós aprendemos a concentrar-nos no nosso lar terreno, mas muito mais no lar celestial. Eu gosto de alguém que contou essa ilustração, né? Um caboclo, uma pessoa simples que orou, dizendo, Senhor, fica na minha casa, para que um dia eu possa ficar na tua casa. E é esse que é realmente o importante. Nós não podemos pensar que as pessoas que vão preencher as nossas vidas, as coisas materiais. A satisfação nós encontramos somente em Jesus Cristo. É claro que nós alegramos com as nossas famílias, com os nossos amigos,
mas é preciso dizer a eles também, é a grande oportunidade da preciosidade da pessoa de Jesus. Então eu fiquei pensando, eu não vou falar só de Marta, de Maria, ou mesmo de Lázaro, porque o principal dessa história é Jesus Cristo. Frequentemente Jesus esteve em Betânia, era um oásis para ele. Jesus se sentia bem naquela casa. Será que Jesus se sente bem no nosso lar? Tem lares que têm brigas, discórdias, bebedeiras. Não queremos nem nominar, nesse tempo de pandemia, a pandemia revelou muitas coisas. Mostra quem realmente nós somos, e como as pessoas são. Muitas coisas vieram à tona, e nós precisamos tomar cuidado, precisamos da misericórdia de Deus, porque é um tempo difícil. Imagine os cristãos que passarão pela grande tribulação. Diferentemente de outras correntes populares aí, evangélicas, nós cremos que quando chegar os dias da tribulação, haverá crentes na terra. Eles não vão se perder, porque Deus vai abreviar aqueles dias por causa dos escolhidos. Mas nós temos que aprender a enfrentar esses tempos difíceis. E a nossa coração às vezes fala, nossa, não vejo a hora que passe isso para fazer isso, fazer aquilo, quando na verdade nós deveríamos fazer planos também, no sentido de crescermos espiritualmente. A casa de Marta, de Maria, de Lázaro era um oásis, um lugar onde Jesus estava bem. Onde Jesus esteve várias vezes, não é? E essa experiência de Betânia, eu não vou me delongar muito, ela ilustra a vida de todos nós. Aliás, as Escrituras nos levam a isso, a ler, né, a passagem, o contexto, a entendermos e aplicarmos as nossas vidas. Por exemplo, Maria sentada aos pés de Jesus, é uma coisa extraordinária. Isso aqui é uma lição preciosa para nós. A gente vem para a igreja, a gente tem que tomar cuidado. A simples leitura do texto já é uma bênção para as nossas vidas. Também, nós vemos aí Marta trabalhando e reclamando. Trabalhando e reclamando. Há pessoas que trabalham, mas trabalham sempre reclamando às vezes, sempre irritados. Parece que não tem descanso, parece que não tem paz. Então Maria, ouvindo ali sentada, ela mostra que é submissão. Se assentou aos pés dos mestres. É a primeira coisa de submissão. Um lugar de devoção. Nós vemos que muitas pessoas se lançavam aos pés de Jesus, se prostravam aos seus pés. Isso nós devemos aprender. E também um lugar de paz. Quanta paz estava no coração de Maria naquele instante. E eu não creio que ela foi relapsa, não, mas ela estava tão maravilhada, ela estava tão impressionada. Há pessoas, às vezes, que não vê a hora de terminar, mas Maria estava ali, e o exemplo de uma pessoa que ouve, né? Lá no livro de Apocalipse nós vemos, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica. Maria estava ouvindo a Jesus, ouvir a Jesus. Às vezes nós gostamos muito de falar, gostamos muito de ensinar, gostamos muito de pregar, mas nós precisamos aprender a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Cada dia que nós vamos participando, ouvindo sermões, nós vamos crescendo, vai aumentando a nossa confiança, o nosso conhecimento. Quando nós vemos os milagres de Jesus, os seus ensinos maravilhosos, da sua vontade, do seu plano. Porque se nós não aprendermos a ouvir de Jesus, nós não vamos crescer. Devemos ouvi-lo, para que a semente caia num terreno fértil, um coração, uma terra preparada, que produza fruto. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que isso tem realmente a me ensinar? Não é só conhecimento, o conhecimento ensoberbece. Paulo disse que foi dado o espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se orgulhasse. Se não fosse aquele espinho na carne, Paulo teria se perdido, porque ele era uma capacidade, dentre todos aqueles discípulos ali.
É claro que cada um tinha a sua maneira de ser cativante. Apolo era versado nas Escrituras. Pedro era uma pessoa simpaticíssima, porque ele era franco, ele falante, sincero. Errava, acertava muito e errava também, né? Mas acertou quando ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E quando ele dizia aquilo também, que não ia abandonar, ele era sincero, mas ele não estava preparado. Mas a verdade é que é importante ouvir, porque senão nós não vamos crescer, nós não vamos vencer a tentação. É a palavra de Deus que nos leva a enfrentarmos também e sermos vitoriosos sobre o inimigo. Também, se nós não ouvirmos, nós passamos a ser pessoas às vezes carnais, por mais que aparentamos ser espirituais. Porque não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Nós vemos que muitas pessoas, eu não censuro, respeito, mas eu fico pensando, tem pessoas que não estão, eu não gosto de vigiar nem olhar, há muito tempo que eu não fico mais olhando na vida das pessoas, eu fico olhando na minha vida e falo quanta coisa que eu tenho pela frente. Mas a gente sabe que há muitas pessoas que estão vivendo uma vida normal, mas às vezes não tem dificuldade para se congregar, né? E nós não olhamos com crítica, mas com oração, né? Desejosos que as pessoas realmente despertem para dar prioridade àquilo que é importante, porque não é aquilo que está no supermercado que é importante essencialmente para nós, é também, quando Jesus diz não só de pão, ele disse que não é só de pão, mas é de pão também, mas é da palavra de Deus. A vida espiritual é da palavra de Deus, não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Marta estava trabalhando com muitos cuidados próprios. Eu não vou falar da dona de casa, porque o mundo está mudando. Dizem que muitos maridos estão ajudando nas tarefas de casa, né? Porque hoje também muitas mulheres estão trabalhando fora, e então muitos estão ajudando, estão reconhecendo o trabalho das suas esposas, que é um trabalho que não termina. É difícil criticar Marta, porque ela pensou, Jesus, esses apóstolos, eles precisam comer. As coisas precisam estar em ordem, né? E não devemos ser duros com elas, mas havia trabalho a ser feito. Havia trabalho a ser feito. Mas a prioridade é da adoração a Deus. Sem adoração, as coisas ficam ruins. Por quê? A primeira coisa que aconteceu com ela quando ela andou, ela ficou zangada. Eu fiquei pensando hoje uma coisa que eu não tinha pensado, né? Ela não criticou só a irmã dela, falou assim, minha irmã tá aí nessa situação aí, ela deplorou, né, a irmã lá, da forma que estava. Ela, de um certo modo, ela duvidou até do mestre, criticou Jesus, falou, mas será que o senhor não está vendo? É isso que ela está dizendo. O senhor não se importa que eu fique aqui trabalhando do jeito que eu trabalho e minha irmã fique lá ouvindo? Eu creio que ela foi dura até com Jesus, foi indelicada. Foi indelicada. Ela tinha um outro prisma, uma maneira de ver as coisas. E existe uma maneira de ver as coisas que nem sempre é correta, por mais que aparente ser, né? Nós devemos ver com os olhos de Jesus. Nós devemos enxergar esse mundo pela lente das Escrituras. Esse é o parâmetro, porque a realidade não é plástica, que cada um faz do jeito que quer, do jeito que eu acho melhor, do jeito que eu penso, mas como é, na verdade, nas Escrituras. Então ela está zangada e está desencorajada. É só eu que faço isso, né? Estou sozinho nesse mundo. Essa é a síndrome de Elias, né? Mataram todo mundo e é só eu mesmo, mais ninguém, só eu mesmo. Eu falo, não, Elias, eu ainda tenho pessoas que não curvaram seus joelhos a Baal, né? É a pessoa que pensa que é como um galo, né? Tem um ditado que levanta cedo para cantar, pensando que todo mundo se levanta cedo para ouvi-lo cantar, né? Não é assim. Então Marta se achou naquele dia e falou, não, eu sou correta mesmo, eu estou trabalhando para valer, eu estou zangada, eu estou desencorajada, eu sou sozinha, minha irmã está aí muito folgada, e o próprio Jesus
ele não se importa com isso. Ele está aí, mas ele não se importa. Ele está vendo a situação e ele não se importa. Até esse ponto, às vezes pessoas que têm algumas facilidades, que bem intencionadas, às vezes chegam a esse ponto de falta de um discernimento espiritual. Mas nós vemos o amor do Mestre. O que Jesus falou para Marta? Marta, Marta. Quantas vezes ele falou? Falou 2 vezes. Ele podia falar uma vez só, Marta. Falou, Marta, Marta. Né? E falou, você andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Te preocupas com muito. Marta, Marta. Quando Jesus também falou com Simão, ele falou 2 vezes, Simão, Simão. Né? Olha, Simão. Simão, Simão, Satanás queria te peneirar como trigo. É como se peneira o trigo, né? Jogar o trigo para se dar um safadão nele, né? Então Satanás, eu orei por ti, mas ele falou 2 vezes, Simão, Simão, Satanás queria fazer isso contigo. Ele falou, Marta, Marta, e falou com Saulo também 2 vezes, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É uma advertência. E a gente fala, não, mas ele falou com a Marta, eu creio que ele deveria falar conosco pela palavra de Deus. Fala o nosso nome 2 vezes, para que nós nos despertemos, que às vezes nós somos tão bem intencionados, com tantos planos, com tantas coisas, e nós não consultamos qual é, na verdade, a vontade de Deus. Como que nós vamos ter esse final de ano, essas festas, essas coisas todas? Hein? O que Deus realmente pensa disso, o que Ele quer de cada um de nós? Então ele diz, Simão, Simão, Saulo, Saulo, Marta, Marta. Você está muito inquieta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Preocupados com muitas coisas. Dentro de casa é muitas coisas. Eu tenho tanta coisa para fazer, tem que roupa para lavar. Hoje tem máquina de lavar, ainda bem, mas tem que pôr a roupa para lavar, tem que fazer isso, fazer aquilo, preparar isso. Tantas coisas. E Jesus falou, mas uma coisa só é necessária. Poucas coisas e talvez uma só. A gente deve diminuir, né, as nossas coisas, principalmente nos dias que vão se aproximando. Hoje tem pessoas que querem uma casa menor, as coisas mais práticas. Né? Outro dia eu fui falar uma palavra que eu não consegui, eu estou com medo de me arriscar, né? Minimalista, né? Mas hoje eu acho que eu consegui. Né? Tem pessoas que estão vivendo assim. Tem um lado interessante dessa história, né? Porque nós não precisamos de tantas coisas, né? Que às vezes nós temos, que acumulamos, que tomam o nosso tempo, e nós temos que facilitar principalmente para termos mais tempo, para estarmos juntos, para adorarmos a Deus, para aprendermos da sua palavra, para louvarmos o nosso Deus e termos isso como prioridade na nossa vida particular e na vida coletiva. E nós somos sociais, tanto somos sociais que nós estamos vendo aí o sofrimento que tem causado a muitas pessoas. Eu mesmo tenho atendido muitas pessoas por telefonema, pessoas com depressão, pessoas que estão abatidas. E então uma coisa é necessária. Quando Jesus falou para aquele moço rico, ele acho que ele foi pensando numa receita, né, para ser salvo. Ele falou, olha, uma coisa, falta-te uma coisa. Eu acho que ele falou, bom, se é uma coisa só, então está fácil, é uma coisa só, né? Mas aquela coisa era mais importante, e essa mais importante ele não queria. Como muitas pessoas não querem isso, eles querem satisfazer aquilo que é próprio da carne. Nós temos que nos juntar, né, no domingo, exatamente no domingo, para fazer a nossa comemoração, e todas essas coisas, para comer, para beber. Se não tiver bebida, então não tem sentido. Eu me lembro que eu morava no litoral uma vez, houve uma escassez de cerveja. Meus irmãos, foi uma coisa apavorante. As pessoas estavam loucas, desesperadas, porque não tinha cerveja. Há pessoas cujo Deus é o ventre, que estão dominados pelo vício. Né? O vício não é só a dependência química, é o vício do tabaco, é o vício da bebida, o vício do jogo. Hoje, infelizmente, muitas crianças estão viciadas em jogos. Né? Tem coisas apavorantes de crianças, tem tratamento hoje porque elas não aprendem mais nada sobre a natureza, sobre brincar, sobre aquela vida ali virtual.
nós também corremos o risco como adultos. Eu creio que tudo deve ser dosado na nossa vida. Deus colocou um ritmo nas coisas. Trabalho, descanso, trabalho, descanso, trabalho, descanso. É para isso que nós temos o dia do Senhor. Mas é exatamente nesse dia que nós arrumamos um monte de coisa para fazer. Eu admiro alguns irmãos aqui que têm chácaras, propriedades rurais, eu gosto muito. Eu não tenho condições porque eu não conseguiria cuidar, eu não entendo nada, mas eu gosto muito de chácara, essas coisas. Mas eu vejo que muitos irmãos têm realmente disposição, eles vêm para a casa de Deus, eles vêm para participar e fazem bem. Porque muitos, eles abandonam a Deus por causa das próprias bênçãos de Deus. Deus dá um lugar maravilhoso, mas Ele quer exatamente naquele dia que a igreja está reunida, que Ele quer fazer o seu... Quando nós temos tempo para todas as coisas, farás toda a tua obra. É claro que nós não somos legalistas, né? Não somos unilateralistas, que só esse mandamento. Todos nós quebramos um ou outro, e quem quebra um quebrou todos, né? Mas deve ser usado de uma forma positiva, pedagógica, no nosso crescimento espiritual. Então, Marta estava ali, entrou de cabeça naquele trabalho e não viu, Jesus está aqui. É a grande oportunidade de nós ouvirmos a sua palavra, e vai haver momento para tudo, vai haver tempo para tudo, mas existe uma questão de prioridade. A omissão de Marta, e abandonou o mais importante. Nesses dias eu tenho sentido, eu percebia e vi que muitas pessoas sofreram muito com esse problema da igreja, porque até um tempo nós dizíamos à pessoa, venham para a igreja, venham para o culto. E foi uma coisa que me cansou no ministério, porque eu ouvia muitas desculpas. A pessoa fala, não precisa falar, não vou, mas não precisa dar desculpas. Né? Depois chegou um tempo que nós falamos para as pessoas, olha, fique em casa, porque as leis estão regendo dessa forma, né? Nós temos compromissos. Né? Então muitas pessoas se sentiram muito, sofreram muito, têm sofrido muito com isso. Tem pessoas que nem tanto. Eu acho que agora a gente podia fazer uma coisa mista, né? Não precisa tanto mais, ou de manhã, ou à noite, ou uma semana sim, uma semana não, nós já pegamos um ritmo mais flexível. Aliás, tudo está sendo flexibilizado hoje, as leis estão sendo flexibilizadas, todas as coisas. Né? E tem uns que não se importaram nada, né? Tem uns que não sentiram nada e até acharam bom, porque dessa forma nós ficamos lá quietinhos, ninguém vai nos censurar, ninguém vai falar, e também nós não queremos dar carona a ninguém. Né? Eu acho que isso é muito, muito desagradável. E acho até uma covardia um pastor esconder atrás de um púlpito e ficar jogando as coisas nas pessoas. E às vezes tem pessoas que saem ainda com uma mochila cheia de pedra, com muito peso. Né? Nós temos que mostrar, incentivar, orar e nos ajudarmos mutuamente e darmos prioridade àquilo que precisa ser prioritário nas nossas vidas. Então, há uma recompensa. Eu vou terminar por aqui. E essa recompensa que Jesus mesmo falou, Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Então, esse mundo é um mundo de escolhas. Desde que levantamos, nós estamos fazendo escolha. O que eu vou fazer hoje, como que eu devo proceder, né? E Maria, naquele dia, ela viu Jesus, ela falou, o que eu quero fazer, eu quero sentar aos pés dele, eu quero ouvir a sua palavra. E é uma coisa que Jesus falou assim, isso não vai ser tirado. E é por isso que nós temos que ir com atenção, com carinho, não de uma forma aborrecida, está demorando, não gosto desse pregador, e tantas coisas. Não, é lida a palavra de Deus, é exposta. Nós estamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e nós vamos crescendo e vamos estando na casa de Deus. Há lugares que as pessoas só vão se tiver um show. Houve um tempo que as pessoas corriam, né? Saía daqui, vai vir um conjunto lá, vai vir o pregador fulano de tal lá. Mas eu tenho saudade de alguns presbíteros que eu tive. Né? Um deles chamava Simplício. Eu era novo e às vezes vinha lá numa cidade grande onde eu era pastor, uma igreja que nós organizávamos, e eu falava assim, presbítero Simplício, o senhor não quer ouvir? Vai vir um pregador. Pastor, eu gosto de ficar na minha igreja. Né? Na minha igreja. Homem crente, amoroso, fez tudo pela sua igreja, pela sua comunidade. Então, nós não estamos correndo atrás de nada.
corre atrás das coisas quem não experimentou a justificação pela fé. A justificação pela fé, a pessoa se torna equilibrada, se torna uma pessoa equilibrada, sem ser fanático, sem ser exagerado. Ele ama a Deus, a sua família, a sua comunidade, respeita as outras comunidades, que são cristãs também, que estão servindo ao Senhor. E é isso que nós precisamos aprender. Há muitas coisas que tem. Eu mesmo fico pensando, puxa, muita coisa que eu podia ter feito no meu ministério, podia ter feito esse ano, talvez não dê mais tempo de se fazer. Como é que nós vamos fazer esse ano? Nós vamos passar, nós temos alguns convites. Às vezes até gosto de sair, minha esposa e eu, porque não tem que estar lavando muitas coisas, fazendo muitas coisas, correndo muitas coisas, porque nós podemos comer uma alimentação gostosa em outros dias, fazer tantas coisas em outros dias, e sabemos também que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, é paz no Espírito Santo. E então que Deus nos mostra através dessa história de uma família que amava Jesus. Eu não estou falando mal de Marta. Marta amava Jesus, é a maneira que ela entendeu. Como nós entendemos, às vezes, fazer algumas coisas. Lázaro, então, ele nunca viu uma palavra dele. Eu acho que depois que ele morreu, ressuscitou, ainda não falou mais nada. A turma acho que era muito curiosa. Falou, o que você viu? Ele nunca falou nada. Acho que Deus não permitiu que ele falasse. E Maria também, mas eles brilharam, porque, de uma forma ou de outra, Jesus entrou na casa deles. E que Jesus esteja na nossa casa dessa época, principalmente, que a ansiedade pode tomar conta das nossas vidas, para que nós não corramos risco do brilho, de tudo isso que aí está, tomar o risco do verdadeiro sentido da encarnação de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.